os partidos que formam a Casa CE dizem que querem se posicionar melhor na plataforma, portanto, que é a Casa CE, neste grupo de partidos. Começo por si, Sara Fialho, como é que se pode conciliar todos os interesses numa plataforma como a Casa CE? Olha, a meu ver, a Casa CE já começou muito mal, quando não foi muito clara nos seus objetivos relativamente àquilo que queria atingir para a altura das eleições. Faço-me explicar. Houveram muitas promessas do presidente da Casa CE e por altura das eleições viu-se que os compadres zangaram-se, já foi a primeira zanga ali, porque não cumpriu. Agora aparece. E essa nova zanga, que por um lado tem a acusação nas costas, nos ombros, Chico Vuco, do desvio de 15 milhões, ou pelo menos o uso abusivo de 15 milhões de kwanzas para seu próprio proveito, outros acusam-no de ter desviado para criar um outro partido, Podemos, exatamente. Era previsível este quadro que assistimos hoje na Casa CE? Não. Não vai. É muito interessante. Por acaso, com esse problema todo, a pessoa vai observando, vai ouvindo, lendo as opiniões dos outros. Ismael Mateus escreveu um texto muito interessante sobre essa crise, em que ele claramente atribui culpas a Adeus Chivukuvuku, de um tom irônico, e diz que atribui culpas pela ingenuidade. Ingenuidade na confiança que atribuiu aos dirigentes dos outros partidetos que se foram juntando para compor a Casa CE. Eu não sou aqui advogada de nenhum demônio. Não sou advogada do demônio MPLA, muito menos do demônio Casa CE. Porque eu sou Tânia de Carvalho, uma cidadã partidária, uma cidadã atenta, que por acaso viu na Casa CE a possibilidade de existir uma grande e terceira força política na nação. Todos os angolanos, de certo modo, criaram uma grande expectativa em torno da figura de Adolfo Vukuvuku. Só não criou quem é cego. Porque nós precisamos de alternância a nível de oposição para o famoso MPLA. E nós precisamos de uma oposição séria, firme e forte. E qual é o nível dessa expectativa? São essas promessas. Por favor, deixem só concluir o raciocínio para depois fazerem mais questões que serão devidamente respondidas. Quando eu digo que todos os angolanos criaram expectativa, porque de certo modo a UNITA já não correspondia em termos de oposição séria para aquilo que se transformou o MPLA. Por isso é que nós tivemos a esperança que tivemos na terceira força política. Adolfo Vukuvuku não seria ingênuo, porque ele tem consciência, assim, e estou aqui parafraseando uma das passagens do texto de Salaneto, não seria de todo ingênuo que ia meter a mão no bolso nesse partido. Vamos analisar o seguinte. Quem é Alexandre Sebastião André, que faz a própria denúncia? Não era o líder do PADA, PADDA, até 92? E o Davi que depois foi... Sara, por favor, depois do PADA ser extinto, aí aparece... Não, primeiro foi o Pajoca, em 92. Depois da extinção do Pajoca veio o PADA. Então uma pessoa que não tem era nem beira, que obviamente não conseguiria se firmar se não estivesse ligado à coligação, porque era um partido que estava a ser extinto, porque não corresponde aos critérios necessários para o partido a se candidatar às eleições. Alguém estende a mão, não vamos considerar de todos estender a mão, mas a coligação foi feita por alguém que, do meu ponto de vista, e atenção, que eu não sou militante por Casa CE, sou simplesmente angolana preocupada com os problemas da nação. No meu ponto de vista, esses militantezinhos desses partidários, esses militantes desses partideiros sem expressão, que fazem política para deixar de comer peixe, para comer bife, que não têm noção que política é para a resolução dos problemas do povo, é a única oportunidade que nós temos de oferecer uma vida condigna ao cidadão. Na minha opinião, só devia fazer política aquela pessoa que tem um sentimento patriótico apurado, que é verdadeiramente preocupado com as causas que nos movem em prol da Angola. Agora, aquela pessoa que está no partido há décadas, mas só beija a foto do seu presidente do partido, é incapaz de se opor a alguma decisão tomada, é incapaz de contribuir com consciência, porque simplesmente é fanatismo que existe, como existe em determinadas religiões. Isso me preocupa. Esse Alexandre André é problemático. Mas não é o único.
Estamos a falar de um grupo de partidos. Mas eu estou a falar da pessoa que se pronunciou dos 15 milhões de dólares. Sim, estamos a falar também de Manuel Fernandes. Sim, mas quando a Belcha Vucu diz que põe a mão ao bolso para resolver os problemas, são os problemas obviamente paliativos. E existem relatórios. Né? Existem relatórios. Eu não estou a ver também a Belcha Vucu para ter um salário de 10 milhões de kwanza, que é capaz de pagar campanhas e resolver problemas. Se calhar deve ter sido mesmo infeliz ao fazer esse pronunciamento, porque não se fala dessa forma, sem dados concretos, até põe em causa a gestão financeira do mesmo partido, mas nós, de certo modo, temos noção da existência, a não ser que vamos aqui admitir, e se esses mesmos que reivindicam essa posição forem capazes de provar de onde vem esse dinheiro, se estão a ser financiados, ao meu entender, eu ainda acho que isso é um problema patrocinado para distribuir, não é? Acabar com a nossa esperança de ver um partido com força de fazer oposição, porque é com uma oposição séria, é com uma oposição condigna que nós temos um partido, que nós poderíamos ter um partido no poder capaz de resolver os nossos problemas. O partido no poder só enfraquece quando não tem quem faz oposição com verdade. Quando vai encontrar na oposição os mesmos que pode ter dentro do partido, que só estão preocupados com os batons, viagens de luxo e com o seu próprio bem-estar e serviço, em vez de olharem para a nação. Luísa, é essa a sua opinião também? A Belcha Vucu está a pagar pela sua ingenuidade? Eu suponho que sim. É um político experiente que já é da música. Portanto, tem um progresso histórico. Devia saber que ele estava a fazer um remendo. Na verdade, ele foi pegando esses partidos que não foi cauteloso? Eu penso que não. Ou confiou demais, porque às vezes nós também temos essas armadilhas. Acabamos por cair nas nossas próprias armadilhas. Porque ele, quando aceita fazer essa manta de retalhos, o partido está ali que está quase a cair, o outro está ali, juntou tudo, tantos líderes do mesmo colégio, porque todos eles têm a mesma missão, ser presidentes. E agora, por isso é que eles não conseguem se transformar num partido e continuam a querer ser uma coligação. Porque senão, como diz a Tânia, se eles tivessem algum ideal em comum, se o objetivo era mesmo fazer oposição ao partido no poder, que já está há muito tempo, eles teriam se transformado num verdadeiro partido. Sim. Faziam um verdadeiro partido e seriam efetivamente uma oposição. Enquanto cada um quer se manter na coligação como presidente do seu partido, ora, como é que isso vai funcionar? Mas o Podemos hoje é uma ameaça para a própria Casa CE? Eu não sei se é uma ameaça. Depois, agora, isto só eles é que sabem como é que se vão entender. Mas quando a roupa suja começa a ser lavada já em asta pública, já não é bom. Não é bom, e eu acho que os nossos políticos já deviam ter alguma cautela. E se tivéssemos, desculpa interromper, professora, sei que não gosta. E se tivéssemos verdadeiramente políticos e não mercenários como a gente observa, como a gente vê? Tânia, não temos políticos. Poucos, contam-se nos dedos aqui e ainda sobram dedos. Pelo seguinte, o artigo 39, o artigo número 33 do próprio Estatuto da Casa CE atribui competências muito claras ao presidente da coligação, que não estão a ser aqui previstas. Tive o cuidado de ler, porque sabíamos que tínhamos que retratar esse tema. O próprio presidente tem competência, e como em qualquer organização séria como eles têm uma Assembleia Magna, onde são dirimidas algumas orientações que, em exercício das suas funções, devem ser cumpridas. Como é que vão se reivindicar? Como é que vai existir forças dentro que vão lutar contra aquilo que é aprovado em Assembleia? Lutar, traçar metas para a transformação da coligação em partido político. A questão é simples, Tânia. A questão é que a Casa C é uma coligação que é composta por partidos políticos. Partidos políticos que, se você perguntar, ninguém sabe quem são. Tem lá algumas caras que aparecem, mas o nome dos partidos que compõem a coligação, com exceção do Bloco Democrático que reforçou, mas o PDPA, mas quantas vezes o Bloco Democrático, o Bloco Democrático entrou agora por causa dessas eleições, mas antes disso, se sairmos à rua e perguntarmos quem são os partidos que compõem a casa, as pessoas sabem, as pessoas sabem que na Casa C tem a Belcha Vucu, tem o Almirante Mial, tem o Lindo Bernardo Tito e tem mais uns outros tios. Sim. Então, esses partidos
não aceitam que, e desde Desde a o altura... protagonismo aqui, Cesaltina. Deixa-me só terminar. É assim, desde a altura em que se tentou, que a Casa C tentou transformar-se em partido, houve oposição por parte desses 4, porque sabem que se a Casa se torna partido, esses 4 deixam de ter relevância e perdem o que ganham agora com a permanência da Casa como está. Portanto, ok, falhou a parte de transformar a Casa em partido, então os sem partido dizem, ok, então vamos criar o nosso partido. Se criarem o Podemos, esses aqui, Vão acabar. que alguém chamou de cambomboritos, vão acabar. Vão deixar de ser deputados, vão deixar de ter benesses e outras coisas mais. Daí a vontade de criar essa... Não estamos aqui, eu pelo menos não estou aqui a dizer que, a fazer... defender o adoço vucu-vucu ou das acusações que são feitas. Mas essa questão das acusações de desvio do fundo, isso prova-se em sede de prestação de contas que a presidência da coligação pode fazer. Não é? Então, há os membros da Casa CE que têm o capital político para a coligação, não são membros de partidos nenhum, com exceção daqueles membros que entraram recentemente, que são do Bloco Democrático. Mas os que já lá estão, que têm esses problemas, quem tem capital político não tem partido. Ele é o Bernardo Tito, é o Almirante Miau, é o próprio presidente da coligação. Agora, essa questão da Casa C traz uma outra questão que eu acho que deveria ser analisada, que é a questão das incompatibilidades dos deputados, porque há uma questão aqui que me parece ser moralmente errada. Nós temos aqui, nesse caso, um deputado de uma outra força política a representar esses partidos nesse processo. Eu não sei se isso é... Sim, neste processo do tribunal. Estamos a falar do David Mendes. Sim, deputado de uma força política, né, que está a representar estes partidos no caso contra dessas acusações. Eu penso que moralmente não fica bem. E acho que isso pode trazer também uma oportunidade para nós discutirmos em transformar o exercício da advocacia em como falo isso? Incompatibilizar o exercício da advocacia com a função do deputado. Deveria-se pensar nisso. Uma outra questão que esse caso da Casa C levanta tem que ver com a prestação de conta das forças políticas que participam nos pleitos eleitorais. Porque as campanhas eleitorais são financiadas com fundos do Estado. Então, é obrigatório que os partidos políticos prestem contas. E isso é fundamental, não só para que os cidadãos saibam como é que os dinheiros são utilizados, mas para nós evitarmos os quintinos moreiras da vida, que a cada eleição criam um partido político, recebem dinheiro do Estado e depois desaparecem, não prestam contas. E nós não podemos continuar a financiar esses mercenários como chamou a Tânia. Então, a prestação de contas podia resolver este problema. Exatamente. Para além de prestar contas relativamente aos dinheiros recebidos para as campanhas eleitorais, os partidos e as coligações eleitorais que têm assento no Parlamento também são financiados pelo Estado em função do número de votos que alcançam durante as eleições. Deveria ser obrigatório que as contas dos partidos políticos, pelo menos aquelas que dizem respeito a este dinheiro que é recebido dos cofres do Estado, sejam reportadas, porque só assim é que ficavam esclarecidas questões desta natureza. Dessa forma nós poderíamos saber exatamente de onde é que vêm os dinheiros que financiam as atividades dos partidos políticos e evitar que aqueles partidos que estão no poder, que são no governo, abusem dos fundos do Estado. Então, isso é uma questão séria. Agora, relativamente à acusação e outras coisas, isso lá o tribunal vai decidir. Não, eu penso que a acusação não merece aqui a nossa discussão. Sim. Porque este é um problema deles. É um problema interno deles. Só temos que lamentar, efetivamente, que tipo de avaliação vamos fazer a esses nossos políticos ou pseudopolíticos?
são nem como é que vamos pensar que efetivamente eles são sérios e estão comprometidos com a causa? Quer dizer, não é possível. Todas as vezes aparece alguém sempre por causa do dinheiro, dá sempre problemas por causa do dinheiro. Mas muitas das vezes os partidos políticos... Então quer dizer que as pessoas estão ali, por causa do dinheiro. A maior parte das vezes os Isso mais aí, partidos de políticos facto, a Ana disse muito bem, é mercenarismo.